A Ferrari revelou há pouco o interior e o nome do seu primeiro carro 100% elétrico, Ferrari Lucci, luz em italiano. A cabine foi desenhada por um time comandado por ninguém menos do que o criador do design do iPhone, que é o Jony Ive. E aí, com essa informação em mente, você entende automaticamente o conceito retrotecnológico que eles buscaram criar na Lucci. De um lado, você tem todo o conceito de design e ciência de materiais do iPhone, que é o smartphone que estabeleceu quais são as referências de qualidade percebida e usabilidade de software até hoje, né? E do outro lado você vai ter ingredientes com essa inspiração mecânica sessentista. Você vai encontrar isso, por exemplo, no volante, né? Cujo aro e aqueles raios aprofundados são de alumínio exposto, exatamente como os clássicos Nardi, ou, por exemplo, nas teclas de acionamento estilo aeronáutico, né? Aqueles pinos estilo flip switch que tantos carros de corrida da época, anos 50 e 60, como a 250 GTO usaram, né? E também você vai encontrar um certo quê dos anos 60 e 70 nos instrumentos do painel, que para mim pessoalmente lembraram bastante o estilo da família 308, por exemplo. Agora, se você sentiu que você já viu isso em algum lugar e a sensação não é exatamente novidade, eu diria que você não está totalmente errado, porque os elementos de design dos anos 60 nos instrumentos, estrutura do painel, no volante, nas teclas, e você reinterpretar, revisitar tudo isso com uma visão high-tech inspirada no smartphone, é exatamente o que a Mini faz há exatamente 20 anos, desde a geração R56 de 2006 do Mini Cooper e que ficou ainda mais evidente na F56 de 2014. E é por isso que essa cabine da Lucci é familiar. Isso fica escancarado quando a gente faz um exercício gráfico e troca os logos da Ferrari pelos da Mini. O interior fica automaticamente mais coerente para o que seria um Mini Cooper de uma próxima geração do que para um esportivo de Maranello. E aí você pode pensar, estaria a Ferrari errada no conceito dessa cabine? Então, eu acho que não. De verdade, eu acho que é o mais Ferrari que dá para ser dentro dessa proposta de ser uma cabine tecnológica, à la iPhone, decorada com elementos reinterpretados da própria marca dos anos 50 e 60. A questão é que essa proposta não é aquela Ferrari automobilista, passional, italiana, como a gente conhece. E não ajuda nada também o fato da Mini estar trabalhando nessa receita desde muito antes, né? 20 anos antes. Agora, é lógico, né, gente? É evidente que quando a gente vai olhar para a execução, a gente está falando de uma nova categoria. Você não vai ter aquele mar de plástico que você tem no Mini. Praticamente todos os componentes da cabine da Lucci são fabricados a partir de blocos maciços de alumínio usinados em torno do CNC e com uma tolerância de precisão absurda. Só no volante, para você ter uma ideia, são 19 peças de alumínio billet em CNC. 19, só no volante. E você vai encontrar esse tipo de solução no volante, no console, do painel, em cada tecla que você vai encontrar aquele toque gelado e um clique sólido, né? Não plástico. Aí quando você vai olhar as telas, até as chaves são da Corning Glass, que é aquela mesma fornecedora da Apple. E lógico que aí, sendo uma Ferrari, você vai ter também, em termos de materiais, a presença abundante de couro da poltrona Frau, né? Que é o principal fornecedor da Ferrari. Então, pessoal, de um lado a gente tem sim uma ideia que não é exatamente nova, né? Mas que pela primeira vez estaria sendo executada rigorosamente com toda a ciência de materiais, a sensação de tato, a precisão de execução e o principal, né? Experiência de usuário do pai do iPhone, né? Vou dar alguns exemplos. Aquela experiência de imersão e precisão que você tem quando você vai fazer um unboxing da caixa de papel de um iPhone. Aqui você vai ter no momento que você posiciona a chave no console. Acontece um clique magnético e olha só como a chave desce macia e a iluminação dentro da chave altera. Esse tipo de experiência o Jony Ive chama disso de theater, né? Que seria um teatro introdutório na experiência de uso, né? Antes mesmo de você ligar, você já tem essa preparação que você vai salivando para você poder usar o device, que nesse caso é um automóvel, né? E aí, olhando o painel de instrumentos, a gente tem outras coisas que são interessantes como inovações. Primeiro, ele é montado sobre a coluna de direção. Quando você vai olhar o que está ali na sua frente, são duas telas OLED sobrepostas, sendo que uma delas é extremamente fina e foi desenvolvida pela Samsung Display. E aí tem 3 recortes nela, onde são exibidos os instrumentos que possuem esse grafismo que você está vendo aí, que é claramente inspirado nos Velia, né, das Ferrari da década de 60 e 70, Jaguar também usava, né? E aí no fundo você tem essa tela tradicional. E aí note que nessas imagens de divulgação ela parece quase totalmente preta. Então a Ferrari ainda vai mostrar como que essas duas telas sobrepostas realmente vão trabalhar juntos, que tipo de efeito que você pode esperar, né? Então por enquanto eles deixaram propositalmente vago. Agora na central de infotainment, pessoal, tem 2 pontos de destaque que mostram uma ironia deliciosa de como a indústria patinava. Primeiro, você tem a presença de botões analógicos de controle. Olha só quantos botões tem ali logo embaixo da tela. Sim, o pai do iPhone colocou vários botões
funções, porque nisso entra uma visão holística que ele tem sobre o que é a usabilidade de um automóvel, por mais conectado que ele seja. Funções críticas, frequentes, nada disso pode ser touch, como por exemplo o controle do ar-condicionado, porque quando é touch, exige que você tire o óleo da estrada, você não consegue operar de maneira nem com a visão periférica ou mesmo sem a visão, e um botão físico permite isso, né? E diferentemente de um smartphone, a função primária do automóvel é ser guiado sem distrações, e essa é a visão do Jony Ive, o criador do iPhone em termos de design, né? E olha, quanta gente graúda da indústria meteu um monte de função touch em tanta coisa nos carros, querendo ser um iPhone, e na verdade eles estavam indo na contramão, né? O segundo ponto bacana dessa central é que ela tem um suporte de articulação esférica, então ela bascula para todas as direções, que nem a Smart TV que você tem na sala. Eu nunca entendi, pessoal, esse conceito da indústria de você ter um design de um tablet que parece que é móvel, porque ele está espetado ali no painel, só que ele é duro, ele está fixo ali. Quanta gente não tentou mexer aquilo, porque é o que intuitivamente a presença de uma tela flutuante provoca. Então, novamente, o Jony Ive mostrando o que a indústria estava fazendo de errado, né? Então, é claro, pessoal, a gente está falando de uma categoria muito superior. Se o Mini tinha os elementos de verossimilhança, né? Quando a gente está falando aí do assunto de ser um iPhone, a Lute vai entregar, de fato, a experiência de iPhone em todos os sentidos. Então, pode até não ser uma revolução, né? Tem um pouquinho de déjà vu aí, mas é uma evolução muito séria e muita coisa, sem dúvida, vai ser copiada pelas outras marcas. Agora, a grande questão, pessoal, é que nada disso nunca foi a proposta de uma Ferrari. Esse conceito iPhone em uma Ferrari traz junto um problema impossível de resolver, e esse é o ponto-chave mais delicado da história e é o tema do vídeo, na verdade, né? Vamos lá. Sim, o iPhone é o rei dos smartphones, a referência a ser batida, mas esse conceito de design tecnológico minimalista dele tem um teto de valor percebido, que é o quanto que você consegue extrair de valor financeiro dessa experiência, né? E isso fica muito claro, sabe quando e como? Quando a gente olha para o mercado de relógios. Não tem muito como você ir além da faixa de $1.000, $1.500 em um smartwatch, e isso inclui o próprio Apple Watch. Tanto que a versão mais cara dele faz o quê? Já apela para outro material, né? Você vai ter a caixa e a pulseira em titânio no lugar do alumínio, que deixa claro o quê? Que o design e as funções sozinhas, né, do Apple Watch não conseguem ir além daquele teto do ticket, né? E outra prova a gente vê nesses supostos smartwatches de luxo, que é o show do mau gosto, né? Que, por exemplo, um Brick, né? Que é um Apple Watch arruinado, com um monte de diamantes, pulseira de ouro, um monte de joias penduradas na caixa, um show de horror mesmo. E o Brick, na verdade, pessoal, deixa transparente que você não consegue, não adianta você querer extrair mais valor do design minimalista industrial do que o Apple Watch já extrai. Ele já está no teto, e o Brick, para conseguir extravasar isso, na verdade pendura um monte de joias e arruína a ideia desse design minimalista, né? Então, gente, quando a gente transpõe esse conceito de design industrial do iPhone para um verso automotivo, acontece a mesma coisa. Você vai esbarrar num teto de valor percebido quando você está trabalhando com um conceito tão minimalista e com DNA baseado num produto de consumo massificado como o iPhone. O iPhone é sensacional, é incrível, é a Ferrari dos smartphones, mas a grande questão é que a mão oposta talvez não seja verdade. Você ter um design industrial desse pode limitar o seu ticket. Porque exatamente o conceito da escola de design de iPhone não permite você ficar rebuscando demais os acabamentos, usando um monte de materiais e texturas exóticas, né, como a Pagani faz hoje. O próprio Jony Ive abriu mão da fibra de carbono e empregou alumínio, né? É lógico, corporativamente a Ferrari vai falar de sustentabilidade, não sei o quê, mas na verdade é porque fibra de carbono não tem nada a ver com a escola de criação de design industrial do Jony Ive. E olha, isso fica muito claro quando você olha o próprio relógio da Ferrari Lute, que está ali no cantinho do sistema de infotainment. Os designers lá do Jony Ive acertaram em cheio na coerência quando fizeram esse desenho bem basicão. Porque se você tivesse um relojão sofisticado ali, um Patek Philippe, alguma coisa assim, no canto central de infotainment, ia ser brega, cara. Ia ficar que nem uma poltrona Chesterfield numa Apple Store, assim. Ia ser uma espaçonave, algo claramente que não pertence àquele lugar, né? Gente, a forma final da Ferrari Lute a gente só vai conhecer em maio, né? A gente já sabe, né, pelas mulas que foram flagradas, que vai ser uma espécie de SUV, meio shooting brake, baixinha, de 4 lugares, né? A gente já viu essas ideias aí todas em veículos anteriores da Ferrari, começando pela FF, né? E a Ferrari também já divulgou algumas coisas. Esse carro vai usar 4 motores elétricos, sendo que os dianteiros vão ser os mesmos do Hipercar F80. Falou também que a autonomia vai ser acima de 530 km, a bateria, né, o conjunto de baterias são de 122 kWh bruto, e a gente está falando de um peso de 2.300 kg.
E isso seguramente vai ser um desafio para a própria engenharia da Ferrari, porque lá dentro, pessoal, o time de dinâmica veicular da Ferrari, isso eu conversei com alguns engenheiros lá na época que eu fiz o teste da 2 cilindro, eles têm uma equação muito precisa sobre a relação de potência de aceleração e potência de frenagem e o poder de repetição dessa frenagem. Esse tipo de equação faz parte da definição do DNA Ferrari, pelo menos na experiência em linha reta, né? Que você entra na parte dinâmica, então um monte de outras referências que fazem parte da ciência Ferrari, né? Agora, com 2.300 quilos e um 0 a 100 na casa de 2 segundos baixos, pessoal, dificilmente essa relação vai ser preservada. Então a Ferrari vai ter que abdicar um pouquinho ou um pocão dessa equação do DNA Ferrari, né? Então, no fim, todo mundo sabe que Ferrari elétrica é o maior elefante que a sala de Maranello já teve na sua história. Ela foi obrigada a fazer, seja por pressão da União Europeia, seja por pressão dos acionistas, até porque tem muitos acionistas que estão relacionados também ao universo da fabricação de baterias, enfim, existe muita política por trás disso que não aparece e nunca vai aparecer publicamente. E o que não falta também são fofocas de bastidores, né, de concessionários, tendo uma dificuldade enorme de vender a ideia de vender uma Ferrari elétrica para os seus clientes, né, que na verdade não querem saber nada disso. Isso é transparente quando você começa a olhar a mensagem de grupos de supercarros, né? E aí, por conta desse entrave todo, a Ferrari foi obrigada a jogar para pelo menos 2028 o lançamento do seu segundo carro 100% elétrico, de uma forma que, aliás, não ficou nem claro se esse projeto realmente vai seguir adiante, né, gente? E de verdade, eu não acho que essa atmosfera vai mudar, porque o jogo do carro elétrico não é para marcas tradicionais de performance, cuja enormidade daquele valor agregado está baseado no quê? Na engenharia e no som dos seus motores a combustão. Não é um jogo para Lamborghini, não é um jogo para AMG, não é um jogo para Porsche. E os números das vendas, pessoal, contam a realidade que muito executivo e muito jornalista se recusa a enxergar. Agora, não vou nem falar do mercado de seminovos e a curva de depreciação, porque aí realmente a gente começa a entrar num papo mais comovente, né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: a partir do momento que você teve o Tesla Model S Plaid, né, que é aquele carro de $100 mil, fazendo 0 a 100 em tempo de hipercarro, ficou claro, pessoal, que não vai rolar você fazer um super esportivo elétrico de 400, 500, 700, 900 mil dólares que comercialmente vire. A eletrificação democratizou e banalizou a performance em linha reta. Essa é a verdade nua e crua. Ficou barato você fazer um carro super rápido. Olha um BYD Seal, ele faz um 0 a 100 em 3 segundos altos, pessoal. Isso é tempo de Ferrari F50. E aí, quando a gente transpõe essa realidade para o universo da Ferrari, por exemplo, pensa num carro sem ronco, sem aquela vibração mecânica de carro exótico, com esse design de interior mais industrial e minimalista. Pensa comigo. Onde é que você vai conseguir enfiar valor agregado para justificar o seu markup, né? Justificar um veículo que vai custar 4, 5, 6, 7 vezes mais do que um Tesla Model S? Você entende o ponto que eu estou querendo dizer? Essas marcas de exóticos, elas estão algemadas e rendidas nesse jogo de veículo elétrico. Essa é a verdade. E eu digo mais ainda, os motores elétricos são muito simples de serem fabricados e as baterias, gente, são terceirizadas a maior parte dos componentes. Então, você não consegue nem estruturar uma estratégia de engenharia, né, um speech, né, ali um discurso comercial de escassez de produto, não pelo menos um que não vai ofender a inteligência desses clientes. E aí, sem nada disso, meus amigos, onde é que você vai ancorar o discurso desse ticket muitas vezes maior de uma marca exótica com um carro elétrico? Vai pendurar mesmo só na marca, só no logotipo? Fica complicado, né, gente? O mercado de ações já deu um recado preocupante em outubro do ano passado, pessoal. No exato dia que a plataforma da Ferrari elétrica foi revelada, se não me engano foi 9 ou 10 de outubro, as ações da Ferrari tiveram uma queda chocante de 13%. Avassaladores 14,6 bilhões de dólares desapareceram em apenas um dia. Você consegue imaginar isso? Eu acho que foi a maior queda no mercado de ações da Ferrari da história. Bom, meus amigos, é o seguinte: Ferrari está no coração dos entusiastas e nós queremos ver aqueles dias gloriosos de volta, nas pistas, nas ruas. Agora, os executivos e os jornalistas mais fãs de veículos elétricos podem tentar adorar a pílula como eles quiserem. No fundo, todo mundo sabe que a resposta para a recuperação da Ferrari não está em veículos como a Lute. Agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião e também comente com outras pessoas que estão comentando, porque aqui no Flatout a gente tem gente de todos os universos, de todos os nichos, né? Então eu quero a sua visão a respeito desse assunto. É isso, pessoal. Obrigado demais por ter assistido o vídeo até o final. Se você curtiu essa camiseta aqui, vai lá em loja.flatout.com.br. A gente tem um pôster dessa arte aqui, dentre outros produtos, incluindo clássico, badge e outros adesivos do Flatout. Gente, valeu. Obrigado mesmo.